mendigo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então vamos lá. Atos, todo mundo já sabe. Antes de eu terminar de falar, já sabe qual que é. Atos 16, 31, pronto. Quem já viu falar Atos 16, 31? Levanta a mão. Suzana, ó. Pastor Edelso. Pastor João, não. Atos 16, 31, não tem dificuldade. Mas quem quiser encontrar aí, no celular hoje é fácil, né, de encontrar, né? Aqui, ó, vai passando o dedo assim. Eu estou com a King James atualizada. Essa versão eu nunca li toda, viu, pastor? Você já, né? Tá certo. Atos aqui, ó, você clica, vai aqui, ó, tem 16, aqui, cliquei no 16, vai rodando, vai rodando. Mais um pouquinho, pronto, Atos 16, 31. Nem precisava abrir, né? Mas nessa Bíblia a tradução está assim, ó. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e os da tua casa. Quem tem outra versão pode ler. E os de sua casa, né? Tem outra tradução? E a tua casa. Deus querido, nós te louvamos por este momento maravilhoso. As vidas que o Senhor, na tua autoridade e poder, trouxe aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Deus amado, e por esta mensagem, Senhor. E cremos que o teu Espírito está aqui, Senhor amado, e que Ele é quem nos desperta, quem nos revela a tua grandeza, a tua glória, a tua beleza. E, ó Pai, quem edifica e fortalece a nossa fé, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O contexto dessa passagem, alguns já conhecem, né, mas eu vou falar rapidamente desse contexto, que é o contexto da conversão do carcereiro de Filipos. O apóstolo Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos, procuraram um local. Lá não tinha sinagoga, porque eles sempre chegavam e iam para uma sinagoga, onde a Bíblia era ensinada. Lá não tinha. Eles ficaram lá procurando alguém que fosse interessado no Evangelho, foram lá para a beira do rio, encontraram um local de oração, tinham as mulheres orando. Pregou o Evangelho lá, a Bíblia fala, Deus abriu o coração de Lídia, Lídia se converteu, ficaram lá pregando o Evangelho, e tinha uma mulher que era dominada por um espírito, né, maligno, e ela tinha o poder de adivinhar. E ela adivinhava as coisas na vida das pessoas e ganhava dinheiro. Ela era uma escrava e ficou seguindo o apóstolo Paulo. Esses homens aqui anunciam um caminho de salvação. Tem gente que fala que ela dizia assim, né? Um caminho de salvação. Não tenho certeza se era um ou se era o caminho da salvação. Sei que o apóstolo Paulo não gostou daquela mulher ficar seguindo ele, falando essas coisas, e repreendeu aquele espírito maligno que saiu daquela moça, e ela perdeu o poder de adivinhar. Perdeu o poder de adivinhar. O dono dela, que era o senhor dela, não gostou, acusou Paulo diante do tribunal. Paulo e Silas foram presos, açoitados, colocaram eles lá na cadeia, entregaram lá na mão do delegado, lá do carcereiro, falou, segura esses presos aqui, prende bem eles aqui, porque eles estão na sua responsabilidade. Prendeu os pés e as mãos dele com corrente, com cadeias, né? Eles ficaram lá. Eles não ficaram tristes, não. Mesmo com as costas todas machucadas das chibatadas, diz que por volta da meia-noite eles estavam cantando, louvando a Deus em alta voz. Vejam só que coisa, né? E aí a Bíblia fala que essa história que deu um terremoto. Um terremoto. As portas da cadeia se abriram todas, as correntes caíram dos braços, das pernas, e o carcereiro estava dormindo. É muito perigoso você dormir enquanto está louvando a Deus, tá, gente? Então, enquanto Paulo e Silas estavam louvando a Deus, adorando o Senhor, ele estava dormindo. E aí, o terremoto, né? Quando ele acorda e vê as portas todas abertas, os presos tudo solto. Hoje em dia, eu acho interessante que os presos fogem da prisão e não acontece nada, né? A pessoa nem é processado, não é julgado, nem nada. O delegado está de boa. Mas antigamente não, se um preso fugisse, ele era morto, simplesmente por isso, né?
Então, se um preso daquele fugisse, o carcereiro era executado. Não tinha perdão, não tinha apelação, não tinha advogado, não tinha julgamento nem nada. O preso está na sua responsabilidade, fugiu, então você vai morrer. Morria. Essa história, em Atos, capítulo, eu acho que no 5 ou no 6, conta uma história dessa, não sei bem, em que o anjo tirou Pedro da cadeia e os guardas que estavam tomando conta dele foram mortos. Bom, quando ele viu que os presos estavam tudo solto e as portas abertas, ele pegou a espada e falou, já que vão me matar, eu me mato a mim mesmo, não preciso esperar ninguém me matar. E na hora que ele foi se matar, Paulo gritou, não te faça nenhum mal, que nós estamos todos aqui. Quer dizer, o terremoto não foi para libertar Paulo e Silas. Deu o terremoto, tudo se abriu, mas eles não saíram, ficaram lá. Nós estamos todos aqui. E ele, mas o que é que eu faço para me salvar? E aí foi essa frase que ele disse, né? Prontamente eles afirmaram, crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e a tua casa, ou tu e os da tua casa. Nós queremos falar um pouquinho desse versículo, só que eu quero mudar um pouquinho a ordem desse versículo. Eu olhei no grego, né? Não posso nem pegar o grego aqui como minha defesa, mas a mudança que eu vou fazer, ela não vai fugir da doutrina bíblica, ela está de acordo com Romanos 10, 13. Tá? A mudança vai ser assim, ó. Creia que Jesus é o Senhor, e aí você vai ser salvo, tu e os da tua casa. Atenção, irmãos, porque crê que Jesus é o Senhor, e assim será salvo, tu e os da tua casa. Podemos fazer essa mudança? O que você acha, Suzana? Podemos, né? Romanos 10, 13 fala, se com teu coração creres, se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só que em Romanos não fala que será salvo tu e os da tua casa, né? Mas se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Creia que Jesus é o Senhor, e assim será salvo. Muito bem. O que tem de mais nesse negócio de crer que Jesus é o Senhor? O problema nosso é que a palavra Senhor ficou banalizada, né? Na nossa cultura, através dos tempos, todo mundo é Senhor, né? Seu Manel, seu João, né? Seu Pedro. Virou pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Mas acontece que nesse contexto aqui, a palavra Senhor não é pronome de tratamento. Isso aqui é título de divindade. Título de divindade. A palavra Senhor é Kyrios, no grego. Era uma palavra bem específica e era só usada com o imperador romano, que eles acreditavam que era divino. O imperador, ele queria ter, né, esse status de Deus. Eles faziam estátuas e tinha sacerdotes que ministravam culto ao imperador. O imperador era Kyrios, ele era Senhor. Então, quando o carcereiro pega a espada para se matar, ele pega porque ele sabe disso, o imperador é o Senhor. E eu estou aqui trabalhando para ele, estou guardando esses presos em nome dele, se os presos fugir, o Senhor, imperador romano, me mata. Então eu vou morrer. E o apóstolo Paulo fala, não, você tem que desistir dessa fé de que o imperador que é o Senhor e crer que quem é o Senhor? Jesus é o Senhor. É Ele que manda. Ele é o chefe. Então nós precisamos entender bem essa palavra, Senhor. E eu quero que isso fique hoje marcado no seu coração, na sua mente. Né? O que é isso? Jesus ser o Senhor. Jesus ser o chefe. Jesus ser o que tem toda a autoridade no céu e na terra. Antes de subir ao céu, ele disse aos discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estava ouvindo um pregador e ele disse assim, fez uma brincadeira, né? No grego, a palavra toda significa toda. Né? Se você for traduzir a palavra toda no grego, ela significa exatamente isso, toda. Você já imaginou
toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Na revelação de Jesus Cristo, que é o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que foi escrito justamente para mostrar o senhorio de Jesus, né, que chama Revelação de Jesus Cristo, ou Revelação de Jesus o Cristo, o ungido de Deus, o Senhor. Lá na Revelação de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, está escrito, né? Ele é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, e ele citou um outro pregador, que eu não lembro o nome, e ele disse, quando Jesus disse para Lázaro, que estava na sepultura já tinha 4 dias, ele disse, Lázaro, vem para fora. Ele teve que falar o nome da pessoa, porque se Jesus não fala, Lázaro, vem para fora, todos eles vinham para fora, porque ele é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o chefe, ele é que comanda, tem toda a autoridade. Então, creia que Jesus é o Senhor, e será salvo tu e a tua casa. Tem uma passagem na Bíblia em que tem um centurião, um soldado romano, né, como se fosse um capitão, que tem autoridade sobre 100 soldados, ele tinha um escravo, e esse centurião, ele tinha esse escravo que estava muito doente, estava atormentado, sofrendo dores horríveis, né, deitado na cama. E esse centurião gostava do seu escravo, e ele então foi atrás de Jesus, para Jesus curar o seu escravo. O centurião era romano, não era judeu, e foi falar com Jesus. Jesus, meu escravo está terrivelmente atormentado, eu quero que o Senhor o cure. E Jesus, tá bom, eu vou lá na sua casa, estou indo. Ele fala, não. Ele sabia que judeu não podia entrar na casa de quem não era judeu. Ele falou, não precisa do senhor ir lá na minha casa. Mas não precisa mesmo, é só o senhor dar uma ordem daqui e o meu escravo ficará curado. Porque eu sou um centurião e eu mando do meu soldado, vai, e ele vai. E eu digo para o meu soldado, vem, e o meu soldado vem. Eu falo para o meu escravo, faz isso, e ele faz. Eu tenho autoridade também. Jesus, então, ficou muito admirado da fé daquele homem. A fé está muito associada ao senhorio de Jesus, sabia? Está muito associada ao senhorio de Jesus. Jesus disse, olha, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Vou explicar isso direitinho, queridos. Olha só, Jesus é o Senhor. A fé falha, quando ela falha nesse ponto. Quando o barco dos discípulos estava lá açoitado por ondas e por ventos, eles chamam por Jesus e Jesus repreende o vento, acalma o mar. E depois eles ficam, quem que é essa pessoa que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não o conheciam, eles não sabiam o poder, a dimensão da sua autoridade. E por não conhecer, eles não acreditavam, a fé deles... Jesus repreendeu a falta de fé deles, porque não o conheciam. Os judeus, no tempo que Jesus veio, eles a dimensão do senhorio de Cristo para eles era desse tamanhozinho. Jesus ia ser só um soldado, que ia comandar um exército, que ia derrotar os romanos, estabelecer a paz e ficar aqui na terra, comandando pessoas aqui na terra. Esse era o rei que eles estavam esperando. Mas a dimensão de Cristo, a dimensão do senhorio de Jesus, é muito além disso. Jesus tentou mostrar isso para eles. Jesus disse, de quem que o Cristo é filho? Eles disseram, de Davi. E Jesus disse, como é que Davi? Ele diz no Salmo 118 assim, o meu Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Jesus tenta abrir a mente deles para eles verem que a autoridade de Cristo vai muito além desse mundo visível. Gostei muito daquele sermão, pastor João, que o senhor pregou aqui sobre as coisas temporais e as coisas eternas. Vai muito além. E aquele centurião romano, ele entendeu essa dimensão espiritual
da autoridade do Senhor Jesus. Ele sabia que o César, o imperador, ele tinha poder. Mas por que ele não foi lá pedir para o imperador curar o servo dele? Ele era um funcionário público, um centurião. Ele podia ter amigos e dizer, fazer chegar o seu pedido lá no imperador. E se ele fizesse esse pedido, então ele seria chamado de louco, né? O imperador é o imperador, ele tem muito poder, ele é Deus, a pessoa adora. Mas ninguém foi lá pedir para ele curar ninguém. Mas a Jesus, ele foi pedir Jesus para curar o seu servo. Porque ele sabia que a dimensão da autoridade, do poder, do senhorio de Jesus é uma dimensão eterna, é uma dimensão espiritual, é uma dimensão que controla as enfermidades. E muito mais do que isso, aqui eu estou falando apenas desse caso, né, do centurião. Jesus é o Senhor. É Ele quem manda, Ele tem autoridade. Vamos continuar então, queridos. Então, creia que Jesus é o Senhor e será salvo tu. Eu acho assim, eu sempre tive crise com esse versículo antes de ser convertido inteiramente ao calvinismo, né, pastor? Por quê? Por quê? Como é que aquele cara faz uma promessa dessa? Será salvo tu e a tua casa. E se meus parentes não quiserem? E se eles falassem, não quero esse Jesus, mas não quero mesmo, sai com esse Jesus para lá. Não tem livre-arbítrio? Deus não tem que respeitar o livre-arbítrio? Então como é que ele faz uma promessa dessa aqui? Será salvo tu e a tua casa? Eu fico arrepiado por causa disso. Fico mesmo, aqui tá, né? Jesus é o Senhor. Significa, queridos, que Ele é o dono de todas as coisas nos céus e na terra. A palavra de Deus no Salmo, agora eu não sei o versículo exato do Salmo, mas fala, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Ele. Salmo 24, pastor sabe de cor. Obrigado, pastor. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. E pertence duplamente, né? Porque pertence porque foi Ele que fez, pertence porque é Ele que sustenta, nós respiramos pela força dEle. Todo o ser vivo, nós cantamos, todo ser vivo louve ao Senhor, né? A formiguinha que atravessa aqui, né, o chão, ela não tem pilha nela. Comprei um carrinho de pilha para o meu netinho, só dura umas 2 horas, né? E haja dinheiro para comprar pilha, botar naquele carrinho, viu, pastor? Mas eu dei um dinheiro extra para ele comprar pilha, mas já acabou também, né? Mas a formiguinha anda, todas as formiguinhas andam para cima, sobe nas paredes, entra nas panelas, ataca nosso pote de doce, de açúcar, de mel, e para lá e para cá. Quem é que dá a força para ela? Deus. Deus é que sustenta todos os seres vivos em todos os lugares dessa terra. Um trilionário não dá conta de comprar comida para todos os passarinhos do mundo, nem por um dia. Dizem que é o Bill Gates, o mais rico, é isso? Já passou, alguém já passou ele. Esse cara que passou o Bill Gates, que é o mais rico do mundo, não dá conta de comprar comida para os passarinhos, nem por um dia. E Deus sustenta todos. Então, Ele é o Senhor porque Ele criou, Ele é o Senhor porque Ele sustenta, tudo pertence a Ele. Ele tem direito sobre esses seres todos, inclusive os humanos. Mas Ele é o Senhor também. Outro dia o pastor estava pregando, ele disse, porque Ele pagou por eles. Ele morreu e com o seu sangue Ele nos comprou para Ele. Comprou todos. Comprou. Os que Ele quiser, Ele fala, isso aqui é meu. Agora eu quero contar aqui as histórias só para confirmar isso, terminando essa palavra. Tá? Então, 2 histórias me deixam impressionados no Novo Testamento. 2 histórias. Uma é a história do endemoniado de Gadareno. Ali na história do Novo Testamento, não conta que ninguém estava intercedendo por ele, ninguém chamou Jesus lá para ir salvá-lo, mas Jesus simplesmente decide atravessar o mar, enfrentar a tempestade, resolver tudo.
chegar lá do outro lado na praia e encontrar com o endemoniado. O endemoniado fala, some daqui, Jesus, que nós não queremos nada contigo. Jesus falou, cala a boca e sai dele. Isso é ser Senhor, irmãos. Cala a boca e sai dele. Tem outra escolha o demônio? Não tem escolha, ele não pode discutir com o Senhor. Simplesmente saiu. E o homem foi salvo. O homem não pediu para Jesus ir lá, ninguém pediu para Jesus ir lá. Jesus foi porque ele quis, porque ele é o Senhor. E ele falou, aquele homem lá é meu, eu vou lá salvá-lo, não interessa. E não tem quem pode me impedir. Sou o dono de tudo. Quando Paulo se converteu, Paulo queria Jesus? Não, pelo contrário. Jesus era um impostor, mentiroso, que se diz que era Cristo. Para ele, não é? Os que criam em Cristo eram os idiotas, uns malandros que não sabiam de nada de Bíblia, uns Galileu, merece prisão, morte. Jesus se importou com tudo isso na vida de Paulo? Não, não se importou. Ele apareceu para Paulo e disse, sou Jesus a quem tu persegue, entra na cidade e lá sairá dito o que você vai fazer. Pronto, acabou. Ananias, Senhor, mas e tal, o cara é terrível, ele veio aqui para nos prender, para nos matar. Jesus, não, vai que esse é meu escolhido. Mas e o livre-arbítrio dele, Jesus? Dá até vontade de rir, né? Existe livre-arbítrio, irmãos? Existe. Tá? Nós podemos escolher, sim, nós temos vontade, amém? Nós fazemos escolha, amém? Isso é de Deus. Deus nos fez assim, nós podemos fazer escolhas. E porque nós podemos fazer escolhas, Jesus pode nos converter. E pode converter os da nossa casa. E Ele prometeu fazer isso. Creia que Jesus é o Senhor e será salvo tu e a tua casa. Mas creia que Ele é Senhor mesmo. Para Ele não tem nada difícil, não tem nada impossível. Eu gosto de brincar e falar que se a esposa consegue convencer o marido a fazer coisa que ele não quer, né? Menos a Marilda, né? que esse é perigoso, esse é teimoso, né? Mas mesmo assim ela consegue. Imagina Jesus, irmãos. Eu não quero as coisas, eu não queria cortar esse cabelo, não queria arrumar essa barba, eu queria ficar daquele jeito, feio, né? Mas aí eles me convencem a fazer isso. Agora, se eles me convencem, eles que não têm tanto poder assim, imagina o Senhor Jesus pode convencer as pessoas a crer nele, a aceitá-lo, a amá-lo, a segui-lo, a servi-lo. E, na verdade, só porque ele pode e ele faz, é que nós estamos aqui sentados nesses bancos. Foi a sua autoridade, foi o seu poder, foi a sua glória, que disse, você é minha. Ele botou o olho em você e disse, você é meu. E você não pode escapar dele, ninguém pode, eu não posso. Eu até tentei várias vezes. Então, creia que Jesus é o Senhor. Creia que Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, isso nos faz muito, isso nos dá ânimo para orar. Nos dá ânimo para orar. Não tem esse negócio, não. Fala, mas meu filho, ele está perdido, né? Ele não quer saber de nada, né? Só quer saber de videogame, só quer saber de jogo da internet. É problema para Jesus isso, irmãos? Não, não é. Jesus é o Senhor. Na hora que Jesus quiser, do jeito que Ele quiser, no dia que Ele quiser, aonde Ele quiser, Ele converte qualquer pessoa. Só precisamos crer e continuar crendo. E aqui eu quero terminar dizendo isso, né? Tudo que o mundo faz e que o diabo faz é tentar mostrar para nós que Jesus não está no comando. E aí é que entra a fé, não é, irmãos? Aí é que entra a fé. Nós vamos continuar crendo, mesmo naquela situação mais louca, mais impossível, mais esdrúxula, né? Mais sem sentido. Você vai continuar crendo? Essa fé é mais preciosa do que o ouro.
Essa é a fé no Evangelho. O Evangelho vem nos trazer isso. Ou seja, o Cristo prometido a Davi, o Cristo esperado por milhões de anos, ou por milhares de anos, né? Desculpe, milhões de anos, viu, irmãos? Esse Cristo, quem que é esse Cristo? É Jesus. Ele está sentado no trono. A boa notícia do Evangelho é essa, né? O rei esperado, o rei de Deus, o ungido de Deus, ele já reina, ele é o Senhor. Ellen Roseveare, alguém já ouviu falar dessa mulher? Ellen Roseveare se converteu numa faculdade na Inglaterra, década de 60, se não me engano. Quando ela se converteu, ela conta o testemunho dela, está no YouTube, quem quiser olhar. Ela já morreu, ela morreu acho que em 2016, mas foi gravado e está no YouTube o vídeo, ela conversando com alguém, dando entrevista, e ela disse que se apaixonou por Jesus. Se apaixonou por Jesus, se formou em medicina, nas melhores faculdades de medicina do mundo naquela época, formou enfermeira, e depois fez medicina, e foi para o Congo trabalhar como missionária. E ela chegou lá, e então, Deus falou para ela, faz um hospital aqui. Ela disse, mas não tem dinheiro, e não vou pedir dinheiro para ninguém também. Passou uns dias, a igreja que mandou ela, mandou o dinheiro, sem ela pedir, sem ela falar nada. Mandou a quantia certa, e ela fez o hospital. E ali ela ficou atendendo as pessoas e treinando pessoas como enfermeiros, como médicos, para atender todos ali no hospital. Mas aí veio a guerra civil, se não me engano, o Congo era colônia de um país da Europa, e o país da Europa então desistiu daquela colônia, foi embora, e eles ficaram entregues a eles, e não tinha nenhuma pessoa naquele país que tinha título universitário, que tinha formação universitária. Nenhuma. Só tinha um padre, que nem era de lá, e eles começaram a brigar e a matar todo mundo. E matou muitos missionários, católicos, protestantes, alguns fugiram, vazaram, e prenderam a missionária. E ela ficou presa por 5 meses, e torturaram, estupraram. E um soldado deu um chute nela que arrebentou a boca dela, arrancou um dente da boca dela. E ela conta o seu testemunho ali, velhinha, já com a cara feliz, alegre, né? E ela fala, aquele momento eu sentia Jesus falando comigo, e ele disse, você acredita em mim? Eu quero que você continue acreditando, mesmo que você não entenda, mesmo que eu não te explique agora. Você acredita, você continua acreditando em mim nessa situação? Eu quero que você me empreste o seu corpo, porque eles não estão fazendo com você, eles estão fazendo comigo. Mas ela disse, naquele momento eu senti, eu vi que Jesus estava no comando. Numa situação louca, numa situação de violência, numa situação desesperadora, mas ela ficou firme na fé. Jesus é o Senhor, mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo, mesmo que seja realmente louco para nós, mas nós continuamos crendo e confessando, Jesus está no comando, Jesus é o Senhor. Ela foi liberta, foi de volta para a Inglaterra. Ela passou 1 ano lá no hospital, 1 ano internada, se recuperando de todos os sofrimentos que ela teve ali. Terminado 1 ano, se levantou, vou voltar. Ah, mas não vai não, a junta de missões lá falou, você não vai, lá está pior agora do que antes. Ela disse, mas meu Senhor disse que é para eu voltar. E eu volto. Voltou ao hospital, estava todo destruído. Deus disse para ela, agora você vai fazer de novo o hospital. Ela disse, mas não tem dinheiro. Do mesmo jeito, mandaram o dinheiro para ela para fazer um maior ainda. E ela fez um hospital maior ainda. E serviu lá durante toda a sua vida. Quando ficou velhinha, voltou para a Inglaterra. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aí o pessoal fala, mas você sofreu demais. A entrevistadora fala com ela. Fala, sofri nada, foi 5 meses. Eu tenho 80 anos servindo ao Senhor. Aqueles 5 meses não valeu nada. Ah, mas você foi estrupado. Não, isso não vale nada. Eles não mudaram a minha pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Só mexeram com o meu corpo, mas eu não, eu continuo a mesma pessoa na presença de Deus. Jesus é o Senhor. Creia e será salvo, tu e a tua casa.
Jesus pode, Jesus quer. Se Ele não quisesse, Ele não tinha dado a promessa. A promessa é dele, nós não estamos inventando. Se apegue na promessa e não deixe nada fazer você duvidar que Jesus é o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Jesus querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos para crermos que tu és o Senhor dos céus e da terra. Que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. E que o Senhor tem esse propósito de salvar a nós e a nossa casa. E, ó Deus amado, nós acreditamos que nós seremos salvos. E nós somos salvos porque o Senhor quer. E tu és o Senhor para fazer aquilo que tu queres. Nada pode impedir o teu agir, a tua obra em nossas vidas, Senhor. E nós nessa noite nos levantamos para declarar com a nossa boca que o Senhor é o Senhor, não somente aqui dentro dessas quatro paredes, mas o Senhor é o Senhor em toda situação no nosso lar, na nossa casa. Tu és o Senhor lá no nosso trabalho, em todas as coisas que acontecem. Tu és o Senhor na rua, quando nós andamos pela rua. Tu és o Senhor quando o nosso carro fura o pneu. Tu és o Senhor, ó Deus amado, quando nós somos despedidos no trabalho. Tu és o Senhor, ó Jesus, quando qualquer coisa acontece, Deus, que nós não entendemos, nós cremos e confiamos no Senhor. A paz do Senhor, o teu Espírito domina o nosso coração, porque nós cremos e continuamos crendo e confessando que tu és o Senhor, ó Jesus. Ó Deus querido, nós te agradecemos por essa promessa maravilhosa, que o Senhor salva a nós e a nossa casa, como o Senhor salvou a casa de Raabe, como que o Senhor salvou a Ló, como o Senhor salvou a casa de Lídia, a casa do carcereiro, toda a casa dele foi batizada naquele dia, Senhor. Ó Deus, louvando o teu nome, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor não mente, o Senhor é fiel, ó Deus amado, e nós descansamos no Senhor, ó Deus. Não tem nada que possa perturbar o nosso coração, nada que possa tirar a nossa paz. Nós andamos sempre com um sorriso nos lábios, Jesus, declarando que tu estás nos comando, que o Senhor, ó Deus querido, está dirigindo todas as coisas. Bendito seja o Senhor para sempre, Senhor. Ó Deus amado, recebe o louvor dos teus filhos aqui neste lugar, Senhor, que eles saiam daqui cheios do teu Espírito, te exaltando, ó Deus amado, cantando vitórias, ó Deus amado, em meio às lutas, em meio às dores, em meio aos problemas, ó Senhor amado, que eles continuem confessando e adorando e exaltando e glorificando o Senhor e recebendo as tuas soluções, recebendo a tua ajuda, recebendo a tua cura, recebendo, ó Senhor amado, a tua luz, a tua força, a tua autoridade, Jesus amado, para fazer tudo que o Senhor tem determinado para eles, Senhor amado. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos, em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. Pode sentar, queridos. Agradeço, pastor João, a oportunidade. Eu me sinto muito privilegiado e agradecido, principalmente ao Senhor, pelo privilégio de pregar o seu nome e falar da sua palavra. Obrigado.